Olá, estamos iniciando mais um Câmara Entrevista. No programa de hoje, vamos conversar um pouco sobre os desafios da pessoa com deficiência com o presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Christian Sennen. Tudo bem, Christian? Tudo bem. Christian, muito obrigado, por teres aceitado o convite aqui da TV Câmara, Eu que ter vindo agradeço. até o estúdio, para falar um pouco mais, da tua trajetória e dessa política pública tão importante, numa reunião há algumas semanas, numa reunião do Conselho Municipal, dos Direitos da Pessoa com Deficiência, que sempre ocorre todas quartas-feiras, aqui na Câmara de Vereadores, tu relataste, foi uma reunião junto com a comissão, se não me engano, a Comissão de Direitos Humanos, a Comissão de Direitos Humanos foi convidada para participar, e tu relataste um dado que me chamou muito a atenção. Santa Maria hoje tem em torno de 50 mil pessoas com algum tipo de deficiência. É um número bastante relevante, Cristian? Com certeza, na verdade, são 54.312 pessoas, segundo o censo do IBGE de 2010, Os censos completos do IBGE são feitos a cada 10 anos, então o último foi nesse ano, de 2010, e possivelmente teremos um número ainda maior daqui a 2 anos, em 2020, quando se repetirá. E é de fato um número bastante significativo de pessoas que não estão recebendo toda a atenção que precisam para conseguirem ir e vir com autonomia e independência. Sim. Christian, antes da gente começar a abordar essas questões de acessibilidade e outras questões bem caras e importantes para esse público, eu queria que tu contasse um pouquinho da tua história, como tu te tornastes um militante da causa da pessoa com deficiência, Na verdade, eu tenho uma deficiência visual adquirida, perdi a visão aos 20 anos de idade praticamente, em decorrência de diabetes, e só a partir dali, desse momento é que eu passei a ver a questão da inclusão da pessoa com deficiência e as suas políticas, acessibilidade, tecnologia assistiva e assim por diante. Eu acho bastante curioso que até então eu era uma pessoa cega até os 20 anos de idade para as pessoas com deficiência, e quando perdi a visão dos olhos é que eu passei a ver esse público todo e essa situação. Claro que foi por ter a necessidade dessas políticas para poder viver com dignidade, com alguma qualidade, mas assim, a partir de então me identifiquei com a causa e passei também junto com outros colegas, a trabalhar nessa área para a gente conseguir avançar nesse sentido, E eu sempre digo que todo município que investe, que se determina a trabalhar por esse público, é um município que vai desenvolver, vai crescer nesse sentido em outros também, Acessibilidade, inclusão de pessoas com deficiência é sinônimo direto de desenvolvimento de um município. Uhum. Christian, tu presides o Conselho do Direito da Pessoa com Deficiência há quanto tempo? Eu iniciei em 2016, em 25 de abril de 2016 nós reativamos o Conselho. O Condepedesmo ele foi criado em 15 de abril de 2011, mas até então ele estava inativo. Então nós conseguimos reativá-lo em 2016. Eu assumi como vice-presidente na época, o presidente era o Julinho, o Julinho Brenner, e aí em 2017, então, fui eleito como presidente e tenho a gestão até maio do ano que vem. Julinho Brenner que passou por essa casa, por esse poder legislativo. Sim, e tem várias leis de autoria dele que a gente hoje utiliza para conseguir avançar nesse sentido. Uhum. Quais são as principais pautas que o Conselho Municipal da Defesa da Pessoa com Deficiência, esse conselho aqui de Santa Maria, vem tratando, vem abordando? A pauta ela é bastante ampla, Nós temos principalmente a questão da acessibilidade, A acessibilidade, geralmente as pessoas pensam que a acessibilidade é arquitetônica apenas, Mas nós temos esferas arquitetônica, comunicacional, instrumental, programática e atitudinal, Inclusive essa última, a acessibilidade atitudinal, nós entendemos que é a acessibilidade mais importante porque a participação das pessoas
né, a aproximação das pessoas, né, por essa causa, né, para essa causa, e principalmente em relação à pessoa com deficiência, que faz com que as outras acessibilidades aconteçam, né. Mas, em princípio, então, nós temos principalmente essa questão da acessibilidade, e aí nós podemos ver várias situações, né, várias questões que nós precisamos muito aqui em Santa Maria. Por exemplo, calçadas, e aí nós vamos ver calçadas inteiras, para que a pessoa com deficiência consiga transitar nela, calçadas com piso tátil, com rampas nas esquinas com nível adequado, 8,33 graus, tem que ser o nível das rampas, e nós temos algumas rampas que são muito íngremes, e a pessoa em cadeira de rodas pode tombar com a cadeira tanto ao descer ou ao subir, né? Faixas de segurança com a pintura com contraste de cor bastante ampla, né, para pessoas com baixa visão, paradas de ônibus adequada, ônibus adaptados, né, com... Como seria uma parada de ônibus adequada, por exemplo? Que tenha rampa, né, para que a pessoa consiga... inclusive a rampa tanto na parada quanto também da calçada para rua, porque quando o elevador baixa, né, se o elevador não consegue ficar no mesmo nível da calçada, então a pessoa tem que descer até a rua e embarcar no elevador. Dificulta, claro. E aí são várias situações, né? E também estamos trabalhando agora com a quinta semana municipal da pessoa com deficiência, né? Pois é, essa tem sido a pauta. Eu ia te perguntar sobre a questão da pessoa com deficiência que acontece agora em agosto, mas antes eu queria explorar um pouco mais essa questão assim, ó, das pautas de vocês. Por exemplo, assim, ó, tudo isso que tu diz, então, está muito aquém aqui em Santa Maria, é isso que tu está dizendo, todas essas questões, por exemplo, de acessibilidade, de rampa, das paradas de ônibus, Santa Maria tem muito que avançar ainda nesse sentido. Na verdade, nós temos, assim, Santa Maria, digamos assim, que está na média dos municípios em geral, né? Nós não temos, assim... Que é uma média baixa. É uma média muito baixa. É que nós temos na verdade, a inclusão das pessoas com deficiência é um movimento recente. Até poucos anos atrás nós tínhamos, né, toda uma lógica segregacionista, né, de institucionalizar essas pessoas, e nos últimos 20, 30, 40 anos é que nós estamos trabalhando com esse princípio inclusivo, que é todos os espaços acessíveis para que as pessoas consigam viver, né, dentro da sua autonomia e independência. Isso quer dizer o quê? Que nós não entendemos que a limitação esteja apenas na pessoa que possui deficiência, mas sim nos espaços que a cercam, né? Sim. Então, se nós temos, no meu caso, por exemplo, se eu tenho uma calçada com um piso tátil, eu tenho um semáforo sonoro que me indica quando o sinal está verde para eu cruzar a avenida. Não existe algum em Santa Maria? Não existe nenhum. Uma cidade que nem Santa Maria até é um dado, assim, triste, né? Porque... pelo tamanho do município, né? Sendo o quinto maior município do estado, nós já deveríamos ter, né? Então, se tivéssemos semáforo sonoro, se eu fosse numa agência bancária, tivesse o sistema de voz no caixa eletrônico, qual é que seria a limitação que eu teria para pagar uma conta, sair da minha casa para pagar uma conta? Nenhuma limitação, né? Porque a acessibilidade me permitiria esse ir e vir com autonomia, independência, segurança, né? Também não existe algum caixa? Não, caixas tem. Caixas Sim, sim. Nem todas as agências, assim, mas, por exemplo, o Banco do Brasil, eu tenho verificado assim, que tem já uma qualidade boa de acessibilidade, né? A questão da acessibilidade talvez seria a principal dificuldade hoje para a pessoa com deficiência. Nós temos duas políticas principais, que é a acessibilidade e a tecnologia assistiva. Como é que a gente pode dizer assim? A acessibilidade seria parte da sociedade. Sim. O que a sociedade tem que providenciar para a pessoa com deficiência? Para incluir, né? Exato. E a tecnologia assistiva já seria mais o que a pessoa com deficiência vai ter que usar para conseguir viver na sociedade. Então a gente pode pensar assim, ó, o piso tátil como acessibilidade e a bengala guia para uma pessoa cega como tecnologia assistiva. A bengala guia vai ser a minha bengala guia que eu uso, do meu tamanho, do meu peso, com a minha técnica, né? Não vai ser uma bengala guia para todas as pessoas cegas, vai ser uma específica para mim. Já o piso tátil não, é para todas as pessoas com deficiência visual, inclusive pessoas que também não têm deficiência, né, que tenham, né, alguma limitação ou mesmo nenhuma, que possa se orientar também por essa acessibilidade, né? Então, a acessibilidade ela tem o viés social
enquanto que a tecnologia assistiva tem o viés individual, né? Tu relatavas, né, que, por exemplo, aqui Santa Maria está numa média, que é uma média baixa, da maioria das cidades, infelizmente. E que a questão, por exemplo, assim, de rampas, com a metragem que devem ter, enfim, é uma coisa que não é seguido, né, muito. Existe algumas, mas que, né, não tem no número que deveria ter para dar uma qualidade melhor de vida para as pessoas, né, que precisam dessa acessibilidade. Mas não existe uma lei que, por exemplo, assim, já oriente, por exemplo, no IPLAN, que uma construção tem que ter acessibilidade. Se existe essa lei, ela não está sendo cumprida, então? Essa é a questão, Matheus, que a gente está buscando entender até hoje, né? Existe uma lei federal, existe uma lei estadual e existe uma lei municipal, né? Todas determinando como devem ser as rampas, né? Logicamente da lei maior para menor, né? Que é o que eu falei, 8,33 graus o ângulo da rampa, 1,20 a largura mínima, né? Para que a cadeira de rodas não tenha que entrar só de frente, né? Mas o que acontece é que na hora da execução acontece algum problema ali que a rampa é feita de outro jeito, né? Então, quem é que está falhando para que essas rampas não estejam adequadas, a gente não conseguiu entender até hoje, né? E aí aquela questão assim de talvez não ter equipe, não ter profissionais suficientes, talvez não ter conhecimento suficiente, né? Talvez não ter recursos. É uma questão que a gente está buscando esclarecer para esse ponto específico, né, das rampas, como em outros também, né? Elevadores nos ônibus também, não sabemos exatamente quantos são os ônibus que têm elevadores e aqueles que estão funcionando. Há uma queixa muito recorrente também de ônibus que têm elevadores, mas na hora que o usuário com cadeira de rodas quer utilizar, o motorista cobrador informa que o equipamento está estragado. Então, afinal de contas, quantos ônibus temos acessíveis em Santa Maria e dentro dessa acessibilidade, quantos contemplam a usabilidade, né? Quantos são usáveis, estão prontos para serem utilizados, né? São questões que a gente tem buscado encontrar, né? Sempre na lógica construtiva, entende, né, Matheus? Assim, de que nós queremos um município bom para todos, né? Até um exemplo, quem sabe, para outros municípios tomarem, né, como modelo de acessibilidade, mas a gente não tem, talvez, encontrado essa disposição, esse entendimento por parte de alguns, né, dirigentes e representantes, né? Christian, nós vamos seguir tratando dessa questão de legislação, né? O mês de agosto vai ser o mês da Semana Municipal, né, da pessoa com deficiência, né? Tem uma programação que está sendo construída, então nós vamos seguir conversando sobre esses temas e outros, mas agora nós vamos fazer um breve intervalo e já voltamos. Não saia daí com câmera, fique ligado no Câmara Entrevista, não saia daí. Uma conversa pode transformar uma vida. Por isso, compartilhe conosco aquilo que você não divide com mais ninguém. O CVV está com um número novo. Ligue 188. A ligação é gratuita de qualquer localidade do estado. Atendimento 24 horas. Disque 188 e converse com um de nossos voluntários. CVV, Centro de Valorização da Vida. A linha que faz você seguir em frente. Agressão ao meio ambiente, desrespeito às leis da natureza. Uso indiscriminado de recursos. Preserve seu futuro. Respeite o meio ambiente.
estamos retornando com o segundo e último bloco do Câmara Entrevista, que hoje está recebendo aqui no estúdio da TV Câmara o presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Christian Sennen, que está falando um pouco sobre acessibilidade e demais desafios e dificuldades encontradas por esse público. Christian, nós falávamos há pouco, no final do primeiro bloco, sobre a questão das rampas, dos elevadores dos ônibus, exatamente, né, para as pessoas com deficiência, os cadeirantes. Há pouco saiu algumas matérias a nível estadual e nacional das pessoas reclamando muito, né, sobre exatamente isso que tu falava, assim, ó, às vezes números insuficientes de ônibus adaptados, às vezes esses ônibus adaptados, muitas vezes as empresas alegam que eles estão passando por alguma manutenção, estão estragados, e principalmente as pessoas reclamando na espera na parada do ônibus, exatamente por ter que esperar 40 minutos, 1 hora, naquela linha demorar muito para passar um ônibus adaptado. Aqui em Santa Maria, tu tens relatos, as pessoas também estão esperando muito na parada do ônibus até que passe na parada que a pessoa aguarda um ônibus adaptado? Sim, aqui é comum também acontecer isso, inclusive na rádio, seguido a gente ouve denúncias, né, de usuários com cadeira de rodas que ficam esperando o ônibus e não vêm, né, e às vezes até são orientados a ligar para a empresa para pedir que em determinado horário passe um ônibus com adaptação, né. Mas nós temos uma lei, o decreto 5296 de 2004, que deu um prazo de 120 meses para que todos os ônibus estivessem acessíveis. Quer dizer, 120 meses são 10 anos, 2004 mais 10 é 2014. Então nós já estamos 3, 4 anos depois desse prazo e ainda não temos os 100% dos ônibus adaptados, né? Então, 14 anos depois de terem decretado essa lei, ainda há justificativa, a resistência em terem ônibus acessíveis, disponibilizarem ônibus acessíveis. A nossa leitura é qual? É que na verdade, uma espécie de preconceito, né, que acontece por conta de acharem que uma pessoa com deficiência, com cadeira de rodas e mesmo outras condições, não possa estar dentro de um ônibus ou não tenha o direito de utilizar esse ônibus, né? O que é triste, né? A gente vai dizer que na verdade é um reflexo do preconceito, da discriminação, que talvez muitas pessoas não percebam, mas que de forma sutil está ali, né, incutido, né, esse preconceito, essa barreira para que a pessoa com deficiência consiga, né, viver com autonomia e independência, né. Tu falavas há pouco da questão municipal, agora uma lei, essa legislação que tu há pouco te referiste é uma lei federal. Federal, um decreto federal. Está faltando fiscalização, então, por parte do poder público, na tua opinião? Pois é, eu acredito que sim. Acredito que sim. Agora, eu também já soube de algumas empresas que preferem pagar as multas do que suprir, né, a demanda de acessibilidade, né, que é outra questão lamentável. Assim, talvez tivesse que haver uma punição né, mais rígida para que, de fato, acontecesse essa acessibilidade, né? Mas nós temos várias outras questões, né? As condições das calçadas, o uso inadequado de vagas de estacionamento para pessoas com deficiência, né? E tantas outras questões, rampas de acesso aos prédios, né? Então temos a publicação de livros em formatos acessíveis, a oferta de intérpretes de língua de sinais, né? O próprio acesso de pessoas com cães-guia, muitas vezes, né, é impedido também. Então, há uma série de barreiras que são colocadas que a gente, em princípio, acredita que são por questão de desconhecimento, né, da legislação. Tu falavas no início, né, que tu até os 20 e poucos anos, tu era cego para Exato. As pessoas com deficiência e a partir, né, de adquirir o problema, né, a deficiência visual, né, tu
tu começou a enxergar esse público, né, depois de ter adquirido a deficiência visual. Infelizmente, né, o que a gente vê é que o mundo ele não é feito para esse público, né? E acho que falta também, a gente tem falado muito do poder público, né? Mas acho que falta também um olhar mais solidário, tanto da iniciativa privada como do cidadão também, né? Não é porque eu não tenho nenhuma deficiência que eu não possa querer um mundo que contemple todo mundo. Tu acha que falta um pouco dessa solidariedade, dessa visão mais... Eu acredito, com certeza, e eu vou um pouco além, Matheus. Eu acho que como seres inteligentes que nós nos denominamos, né? Eu acho que a inclusão da pessoa com deficiência e de outros públicos excluídos é um sinônimo, desculpe o termo talvez um pouco pesado, mas de ignorância, né? E nós já temos inteligência, nós já temos tecnologias suficientes para promover a inclusão, né? E conhecimentos suficientes para incluir a todos, né? Mas eu acho que nessa linha assim de ter no meu caso, de ter visto, né, passado a ver as pessoas com deficiência a partir da deficiência, eu acho que isso também traz um reflexo histórico, que é a recente inclusão desse público, que até então não era visto pela população em geral nas ruas, né? Por isso eu também, geralmente, sempre que a gente tem oportunidade, né, a gente conclama, né, convida todas as pessoas com deficiência que saiam o máximo possível na rua, ainda numa lógica assim de superação, de ter que passar por cima dessas barreiras todas que existem, mas para que as outras pessoas tenham noção de quantos estão aqui em Santa Maria, em todas as cidades, né, dentro de suas casas, escondidos, e que a partir dessa participação dessas pessoas, de toda a comunidade, é que cada vez mais as pessoas com deficiência poderão viver e conviver socialmente, né? Então, essa cegueira social, ela acontece também porque poucas pessoas com deficiência ainda têm conseguido ir às ruas e serem vistas e conscientizarem a população em geral, né? Então, à medida que conseguirem sair, é que vai se movimentar toda essa causa, né? E a luta também desse público pelos seus direitos, né, é muito importante, né? É muito positivo. Sim. Esse público, é que nem tu diz, sair das suas casas e começar a se colocar na sociedade por mais inclusão, né? É positivo. Não, nós temos, assim, Matheus, vários relatos de pessoas com deficiências de mais tempo, né? Que quando adquiriram a deficiência, ou mesmo quando nasceram com deficiência, os relatos eram de que a família entendia que o que restava era esperar que essa pessoa morresse. Que é muito triste. Imagina uma pessoa ter uma perspectiva de vida, ou não ter nenhuma perspectiva de vida, né, apenas esperar a morte. E nós temos isso hoje acontecendo ainda aqui em Santa Maria. Pessoas que estão dentro de suas casas, sem os recursos, né, sem órteses, próteses, sem rampas, sem transporte, sem condições de saírem de suas ruas, né, sem credibilidade, sem fé no potencial ou na vida, né, respeito à vida dessa pessoa, estão deitadas em casa, tiradas em casa, simplesmente esperando a vida acabar. E veja quanto potencial que está sendo desperdiçado, né? Eu trabalho na universidade, aqui na UFSM, no núcleo de acessibilidade, e defendo muito a importância da pessoa com deficiência dentro da universidade também, porque nós vemos o conhecimento, né, a construção do conhecimento por outros ângulos, né? Eu vejo através de outros sentidos, as pessoas surdas falam por outros sentidos, as pessoas com cadeira de rodas caminham por outros meios. Então, essas novas perspectivas, esses novos olhares para um conhecimento, traz novos conhecimentos. E aí entra na lógica que eu falei inicialmente, de que a inclusão da pessoa com deficiência é sinônimo direto de desenvolvimento, de crescimento social, humano, né? Nós entrevistamos recentemente o Denilson Souza, da associação, né, da Assampar, né, Associação Santamariense de Paradesportiva, né? Isso. E ele relatava exatamente isso, que muitas vezes, né, a família acha que aquela pessoa não tem mais condições nem de fazer coisas simples do dia a dia, por exemplo, pegar um ônibus, sair por exemplo, ele é cadeirante, né, sair da cadeira de roda para a cama, da cama para a cadeira de roda.
E ele dizendo assim que a pessoa não pode se limitar a isso, não é porque é cadeirante que a vida acabou, muito pelo contrário, né? A pessoa tem vários outros potenciais e pode viver o dia a dia, claro, com algumas dificuldades do mundo que ainda não é tão inclusivo, mas a pessoa pode muito mais, né? Então, eu acho que isso é muito importante, né? A família contribuir, a pessoa também ter essa autoestima, né? De que ela pode, né? Claro, que é útil e que pode contribuir com a sociedade. E muito, contribui muito com a sociedade. Não, nós temos casos de pessoas cegas, assim, que foram criadas dentro de uma lógica de incapacidade, né? Que sequer sabem tomar banho, sequer sabem cortar um pão, né? O que se vai girar, o que se diz, o que pode pensar, então, em relação a usar uma bengala guia, né, e sair caminhando sozinha. Nem, elas não foram ensinadas a isso, não tiveram oportunidade, né? A pessoa perde toda a sua independência, né? Com certeza. Mas, Christian, agora vamos falar um pouquinho sobre a questão da Semana Municipal, né, dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Essa semana ocorre agora no mês de agosto. Quais são os dias mesmo? De quando a quando acontece a semana? 21 a 28 de agosto, é uma semana criada por uma legislação federal, né, de 1964, se eu não me engano. E aqui em Santa Maria nós estamos na 5ª edição. De 21? De 21 a 28 de agosto. É a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência. Que aqui em Santa Maria nós temos também a legislação municipal, né? Sim. E aí nesse ano nós vamos mudar um pouco o foco da semana, que nós geralmente fazíamos uma abertura na Praça Saldanha Marinho, fazíamos um seminário, desfile de moda com modelos com deficiência, assim por diante. Esse ano nós vamos ter um caráter um pouco mais político, digamos assim, né? E até agora nós temos uma participação na Tribuna Livre no dia 21 de agosto, Sim. que é uma terça-feira de manhã aqui na sessão Livre aqui durante a sessão da Câmara de Vereadores. Né? E amanhã, numa reunião da Comissão de Direitos Humanos, nós vamos tentar aprovar uma audiência pública, para que a gente consiga, então, nessa audiência pública, levantar questões mais efetivas de políticas municipais de inclusão de pessoas com deficiência, né? Questão de transporte, questão de calçadas, questão de educação, saúde e tantas outras áreas. Né? E a programação? Nós falávamos nos bastidores que ela não está fechada ainda. Não está fechada ainda. O que já tem confirmado da programação? Por enquanto, só a Tribuna Livre, por parte do Conselho, né? A Tribuna Livre e essa audiência pública amanhã, que vai ser fechada então com a comissão. Agora, nós também, as entidades que integram o CONDEPEDESMA também fazem suas atividades próprias, né? Paralelas, Então, cada uma vai organizar suas atividades e aí depois nós montamos um calendário geral com todas essas ações, né? Por enquanto não está fechado ainda. Atividades como essa, Christian, eu acho que elas têm um papel importante de colocar na ordem do dia tudo isso que nós estamos conversando aqui e muito mais, né? As necessidades diárias das pessoas com deficiência. O intuito é esse mesmo, né? Exato. Nós até ficamos com um certo receio de mudarmos radicalmente a programação, porque até o ano passado nós fazíamos eventos de conscientização de toda a sociedade, né? Levar esse assunto para todo mundo, para que as pessoas entendam que junto com todos é que a gente vai conseguir avançar, né? Mas a gente também não estava conseguindo ver, assim, políticas mais efetivas, assim, investimento mais, digamos, forte nessa área, né? Tanto nessas questões todas que a gente está trazendo, né? De calçadas, rampas, paradas de ônibus, tradutores e intérpretes de Libras, terapeutas ocupacionais e assim por diante, né? Então, a gente vai fazer essa experiência, assim, por parte do CONDEPEDESMA, né, nesse ano, de nos aproximarmos mais aqui da Câmara de Vereadores para tentarmos encaminhar de uma forma bem construtiva, né, como sempre a gente fala no Conselho, né, para tentar conscientizar mais os vereadores e os gestores do município, né, do Executivo também, sobre essas importâncias todas e de que forma efetivamente a gente consegue fazer, né, tais ações, né, de forma concreta, né, sair um pouquinho dessa questão assim do discurso, do conhecimento da lei
de legislações e de teorias e partir de fato, né, para ações concretas para que a gente consiga ver mais a pessoa com deficiência na rua, né? Uhum. Christian, infelizmente nós estamos chegando ao final do nosso programa, né? Meia hora muitas vezes, né? 2 blocos de 15 minutos, Passa né? rápido. Totaliza meia hora, passa rápido e a gente às vezes não consegue tratar de todos os temas, né? Mas com certeza teremos outras oportunidades. Queria te agradecer, muito obrigado, né? Eu agradeço, Matheus. Vindo ao estúdio, né? Eu agradeço em nome do CONDEPEDESMA, né, todos os conselheiros, as instituições representadas, né? E aproveitar assim para convidar todas as pessoas que estão nos assistindo a contribuírem com essa causa, né? A gente reforça muito esse convite, esse pedido, né? Se você puder, né, cada um puder ajudar a pessoa com deficiência, seja consertando a sua calçada, seja ao publicar um livro, que publique um livro em formato acessível, seja ao ver uma pessoa com deficiência na rua oferecendo ajuda, né, e assim por diante, né. Nós temos várias possibilidades de ajuda a essa causa, né, e somente quando todos pegarem junto, né, que a gente diz, né, claro, apoiarem, é que a gente vai de fato ter uma sociedade inclusiva, né, e que não tenha o receio, né, antes, até por a questão da terminologia, né, antigamente se usava o deficiente, hoje se usa pessoa com deficiência, porque antes da deficiência somos pessoas, então não precisam ter medo, que somos pessoas como quaisquer outras, né? E que basta a gente conviver para que a gente possa se fortalecer e crescer juntos. Com certeza. Mais uma vez, muito obrigado, parabéns pelo trabalho. Obrigado. Também gostaríamos de agradecer a toda a equipe da TV Câmara e a você pela audiência. Muito obrigado e até o próximo Câmara Entrevista.